Últimos 4 anos da minha vida pensando em como me vingar do ex-chefe do meu pai por tudo o que ele fez com a nossa família. Eu nasci em uma família de uma dona de casa e um faz-tudo. Então, como você deve ter adivinhado, nossa família nunca foi rica em termos de dinheiro. Mas minha mãe sempre dizia que não trocaria a nossa maneira de viver por nada, porque tinha certeza de que ninguém jamais diria que não éramos honestos. E ela era muito orgulhosa de mim e do meu pai, pois estávamos sempre prontos para ajudar alguém que estivesse com necessidade. Meu pai sempre dizia que eu deveria ser uma boa pessoa e que coisas boas aconteceriam para mim. Essa enorme tragédia aconteceu com a nossa família quando eu tinha 13 anos. Naquela época, meu pai já trabalhava em uma construtora há vários meses. E ele dizia que depois que terminasse tudo e fosse pago, poderíamos finalmente nos dar o luxo de curtir umas férias em família. E isso era realmente entusiasmante. Mas, um dia, quando eu estava fazendo minha lição de casa, sentado na cozinha e minha mãe estava cozinhando e me ajudando com algumas coisas, recebemos uma ligação em nosso telefone de casa. Era um médico do hospital local, dizendo que havia acontecido um acidente exatamente onde meu pai estava trabalhando. O cabo quebrou no poço do elevador e, infelizmente, ele se machucou gravemente. Ele morreu na ambulância a caminho do hospital devido aos ferimentos internos. Claro, corremos para o hospital. Foi horrível. Lágrimas escorriam constantemente pelo rosto da minha mãe. Não importa se ela estivesse dirigindo nosso carro antigo ou ouvindo o que o médico estava dizendo a ela, ou se despedindo do marido quando finalmente nos deixaram vê-lo. Eu pensei que o mundo inteiro tivesse sido destruído e que não havia nada pior do que isso. Durante todo o funeral e o velório, todos me procuraram para me dar suas condolências e me dizer que, a partir de agora, eu era o principal homem da família e o único defensor e apoiador que restara para minha mãe. Sim, eu meio que já estava ciente disso. Alguns dias depois, encontrei minha mãe chorando novamente. Tentei acalmá-la, dizendo que ela tinha que deixar a sua dor de lado, porque até o reverendo diz que não devemos lamentar por muito tempo, para facilitar a alma do meu pai de ir para onde quer que precisasse ir. Mas a minha mãe disse que estava chorando por outro motivo. Ela acabara de descobrir que estava grávida. Foi meio difícil reagir adequadamente a essa notícia. E não apenas para mim, mas também para minha mãe. Por um lado, tínhamos acabado de enterrar meu pai e eu pessoalmente senti que ainda não tinha permissão para ser feliz. Mas, por outro lado, como alguns crentes também podem acreditar, era como se a alma do meu pai tivesse retornado novamente neste bebê. E isso era incrível. Claro, isso também significou alguns gastos extras no orçamento da família, que era extremamente baixo. Mas, como a minha mãe disse, esse bebê foi uma bênção de Deus e, eventualmente, resolveríamos tudo. E então recebemos um cheque de compensação da companhia de seguros. Minha mãe disse que a quantia que eles enviaram era dramaticamente pequena. Claro, eu também era muito jovem para entender qualquer coisa, mas assim que minha mãe viu o cheque, ficou com muita raiva. E ela começou a acusar o chefe do meu pai de ser mau e ganancioso. A propósito, ele nunca nos ligou ou veio até nós para oferecer qualquer ajuda ou dinheiro, ou pelo menos para verificar como estávamos vivendo sem um pai. Minha mãe também disse que tinha certeza de que o chefe tinha culpa no que aconteceu com meu pai, que ele tinha manipulado algumas documentações do seguro e que ele com certeza havia negligenciado as medidas de segurança. Meu Deus, eu nunca vi minha mãe tão furiosa antes. Tenho certeza de que se a minha mãe não estivesse grávida naquela época, ou se eu fosse um pouco mais velho, teríamos processado a empresa ou o ex-chefe do meu pai, ou ambos. Mas quando a minha mãe se acalmou um pouco, ela disse que essas empresas geralmente têm um monte de advogados que nunca permitiriam que uma simples mulher grávida e uma criança ganhassem um processo contra eles. É por isso que deveríamos nos acalmar e encontrar forças em nossos corações para perdoá-los e seguir em frente. Mas então, meu irmão nasceu. E ele não era exatamente saudável, e os médicos disseram que o estresse era o responsável por tudo. Agora eu sei que minha mãe estava certa, dizendo que ficar furioso não ajuda ninguém, mas naquela época eu continuava pensando na situação várias vezes na minha cabeça e imaginando como seria a nossa vida se meu pai estivesse vivo. E eu sentia um ódio crescendo dentro de mim. Eu simplesmente não conseguia evitar de enviar maldições à família daquele chefe ou de culpá-lo por tudo o que ele fez conosco. Claro, eu encontrei um emprego de meio período, e depois mais um emprego de meio período, e tentei ajudar minha mãe com o bebê e tudo, mas a cada minuto livre eu pensava sobre esse chefe.
O que eu diria para ele se uma vez nos encontrássemos, ou como eu poderia vingar a morte do meu pai e ainda a doença do meu irmão mais novo. Eu nunca disse à minha mãe com quanta raiva eu estava, porque sabia que isso a deixaria chateada. E não se esqueça, se ela soubesse dos meus pensamentos de vingança, não teria mais tanto orgulho de mim. Mas, por alguma razão estranha, assumi que era meu dever fazer com que o chefe do meu pai se sentisse infeliz. De qualquer forma, 4 anos se passaram, e eu sou adulto agora e tenho um bom trabalho em uma pista de kart. Eu cuido desses pequenos carros apenas para garantir que tudo esteja bem com eles. E, às vezes, corro para clarear a cabeça, por assim dizer. Minha mãe cuida do meu irmãozinho. Os médicos dizem que ele está bem e é o meu sonho mostrar a ele um dia como é se sentir um piloto de kart. E quase me livrei completamente da minha obsessão por vingança e outras coisas. Até um dia, quando vi uma pessoa dolorosamente familiar onde eu trabalhava. E era ele, o ex-chefe do meu pai, o Sr. Allen. Eu sei que só o havia visto algumas vezes quando acompanhei meu pai ao trabalho, e apenas de vislumbre, mas tinha certeza de que era ele. Ele estava lá, com sua linda família, uma esposa e 2 filhos, e todos estavam felizes e tomando sorvete e se divertindo. E assim que os vi, senti uma crescente onda de raiva passar da cabeça aos pés. Eu tinha muita coisa para fazer e pensei que, talvez, se não os olhasse mais, conseguiria me acalmar. Mas isso não aconteceu. Me lembrei de tudo. Meu pai, seu funeral e o velório, aquele cheque inútil da empresa, e fiquei tão emocionado que algumas lágrimas correram pelo meu rosto. Não contei à minha mãe que o vi no meu trabalho quando, mais tarde, naquele dia, ela perguntou como eu estava. Eu apenas pensei que poderia ter sido uma coincidência que a família dele decidisse passar algum tempo na pista onde eu trabalhava. Mas, no dia seguinte, eles vieram novamente, e depois novamente. E vi como seus 2 filhos eram apaixonados pelos carros de kart. E, cerca de uma semana depois, eu descobri que ele havia comprado seu próprio kart. O que, na verdade, significava que agora eu deveria cuidar dele. É claro que o dele não tem nada a ver com os carros que estávamos alugando na pista de kart. Era muito mais profissional e, digamos, atualizado. Ele tinha uma caixa de câmbio e um motor mais potente, e no geral era incrível. Eu ficaria muito feliz em trabalhar com ele, mas, dadas as circunstâncias, no começo tentei pedir que outra pessoa o preparasse para as corridas. Mas então meu chefe disse que o dono desse kart estava disposto a pagar gorjetas enormes a quem cuidasse dele. E eu precisava desesperadamente de dinheiro extra para outro tratamento do meu irmão. Então não pude recusar esse trabalho. E um dia aconteceu. O Sr. Allen veio até mim e começou com uma conversa fiada. Ele ficou à vontade, sentado ao lado do lugar onde eu estava trabalhando no kart dele, e começou a perguntar se eu gostava do carro, o que eu estava fazendo com ele, e começou a me contar algumas coisas sobre como ele encontrou o vendedor e o comprou, e outras coisas assim. Tentei ser educado e respondi a todas as perguntas dele, mas a única coisa em que estava pensando era em como resistir a pegar algo realmente duro e bater nele. De repente, pensei, por que não fazer alguns reajustes neste kart para que um acidente acontecesse, para que seu filho se machucasse seriamente? Eu já tinha experiência suficiente e tinha certeza de que poderia machucá-lo e fazer tudo de uma forma que parecesse que foi ele mesmo que apenas não conseguiu controlar o carro corretamente. E já que entendi que o Sr. Allen não tinha ideia de quem eu realmente era, eu poderia realmente me vingar e sair livre de acusações. Então, em algum momento, eu assumi que seus filhos provavelmente eram jovens demais para andar nessa coisa, e ele me surpreendeu dizendo que dessa vez seria o motorista. De repente, ele suspirou profundamente e disse que iria morrer em breve de qualquer maneira. Acho que fiquei realmente atordoado, porque ele imediatamente riu e disse que 2 anos atrás havia sido diagnosticado com câncer e, após tratamento severo e remissão, recentemente descobriu que o câncer havia voltado. Mas, desta vez, ele decidiu não lutar. E, em vez disso, queria que seus filhos se lembrassem dele como um pai engraçado, que pilota um kart junto com eles. E então, ele me deu um tapinha no meu ombro, me entregou $50 e me disse que, por algum motivo estranho, ele decidiu me dar isso e se afastou. E fiquei ali, por um tempo, ainda segurando o alicate na mão. Eu pensei, e se ele não me confessasse e eu tivesse feito algo realmente errado? Como eu poderia viver minha vida depois de cometer um crime? E agora que descobri que o homem que culpo durante todos esses anos pela morte do meu pai sofreu muito e provavelmente morrerá em breve. Talvez isso pareça terrível, mas me pareceu que a justiça foi feita aqui. 2 meses depois, soube que o Sr. Allen havia morrido em uma enfermaria de hospital. Eu nunca contei à minha mãe sobre meu plano de vingança.
Ela era ingênua e piedosa demais para entender meus sentimentos e provavelmente deixaria de se orgulhar de mim por causa desses meus pensamentos. No entanto, eu acho que ela provavelmente gostaria da parte sobre disposição divina, quando o Sr. Allen, sem motivo, decidiu me falar sobre sua condição de saúde, me impedindo de cometer este pecado. Você gostou da minha história? Então você sabe onde clicar. E se você sempre quis se vingar de alguém, compartilhe